Ok, pessoal, seja mais do que bem-vindo a essa aula prática. Então agora a gente vai pôr em prática todos esses conceitos que a gente já aprendeu em todos os módulos anteriores até esse módulo intermediário, incluindo essas aulas de PDO que a gente aprendeu agora. Então, a gente vai usar o banco de dados que a gente já criou, que tem aqui uma lista pequena de usuários, e vamos aproveitar esses dados e criar um pequeno sisteminha para controlar essa lista de usuários, ou seja, para a gente ver quais usuários tem, para a gente deletar usuários, alterar informações desses usuários, adicionar novos usuários. Então a gente vai criar um sisteminha para controlar essa nossa tabela de usuários, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar é listar os nossos usuários, né? Então vamos fazer aqui uma pequena tabelinha visual. E já repetindo, se você não sabe PHP ainda, ou HTML ainda, não se preocupe, porque a gente já tem o nosso curso de HTML, tá bom? Então, eu vou fazer aqui só HTML simples, para você entender meio e ações, certo? Então, a gente tem aqui uma pequena tabela, vamos mostrar ela aqui. Uma pequena tabela que vai ter o nome, o e-mail do usuário e algumas ações como, enfim, editar e excluir. Então vamos separar nossa aplicação. A gente vai usar agora só recursos que a gente já aprendeu nessas aulas, tá bom? Então eu não vou utilizar orientação a objetos, não vou utilizar nada dessas coisas. Somente coisas que a gente já aprendeu nas aulas passadas, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, como a gente vai utilizar conexão ao banco de dados em todas as ações que a gente for fazer, o ideal é que a gente separe um arquivo separado só para fazer, enfim, essas conexões com o banco de dados. Então vamos lá. Vamos usar o nosso PDO. Então vamos lá, MySQL, como a gente já aprendeu nas aulas anteriores. dbname igual a blog, ponto e vírgula, host igual a localhost. Então vamos salvar o nosso documento e vamos chamar ele, por exemplo, de config.php, ou seja, vai ser um arquivo de configurações básica. Vai ser um arquivo que a gente vai utilizar em todo o nosso sistema, então não tem para que eu ficar repetindo essas informações em todos os arquivos, né? Então vamos lá. dbuser, que é o meu usuário, dbpass, que vai ser a minha senha, né? O meu password. E agora a gente vai fazer a nossa conexão com o banco de dados. Novamente, como a gente vai usar essa conexão com o banco de dados em todos os arquivos que a gente for fazer, então não tem sentido ficar repetindo. Então a gente faz em um local só, até para facilitar manutenções futuras, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar o nosso try catch. PDO exception. Mostrar só aqui, falhou a conexão. E get mensagem. E agora vamos fazer a conexão com o nosso banco de dados. PDO vai ser new PDO. E aí a gente passa os nossos dados, os parâmetros, o usuário e a senha. Tudo bem? Então pronto. Agora a gente tem uma conexão com o banco de dados. Então a gente vai dividir nosso sisteminha em alguns arquivos. Por exemplo, o arquivo index vai ser o arquivo que vai mostrar os usuários para a gente. E aí a gente vai ter também o arquivo para inserir um novo usuário, um arquivo para editar informações e um outro arquivo para excluir alguma informação que a gente queira. Tá bom? Então vamos lá. Agora que a gente já construiu a nossa tabela, vamos importar para esse arquivo index, logo no começo aqui dele, o nosso arquivo de configurações, porque a gente já vai precisar de ter uma conexão com o banco de dados, né? Então, require config.php.
coisas que a gente já, enfim, já aprendeu, né? Então a gente fecha o nosso PHP aqui e cria uma tabelinha HTML e aqui embaixo vamos inserir agora as informações que a gente vai pegar do nosso banco de dados, né? Então eu criei um pequeno cabeçalho para a minha tabela, que é esse daqui, e agora vamos pegar as informações. SQL, vamos pegar todos os usuários da nossa tabela, ou seja, select todos os campos from usuários, tá bom? Então vamos fazer a nossa requisição. Feita a nossa requisição, vamos verificar. Sempre tem que fazer essa verificação, tá? Cuide do seu sistema para deixar ele o mais seguro, o mais, enfim, estável possível, tá bom? Então vamos lá. SQL how count maior do que 0. E aí, eixo, vamos só dar uma verificada. Tá tudo bem. Vamos atualizar aqui. Tá tudo bem. Então ele já achou. Tudo bem? Então vamos agora exibir as informações na nossa tela desses usuários, isso usando a nossa estrutura de tabela do HTML, né? Então a gente dá um for each e SQL fetch all as usuário, tá? Vamos pegar todos os resultados e vamos dar um loop botando no usuário. E agora vamos montar a nossa tabelinha aqui. Lembrando que eu estou fazendo esses códigos dessa forma porque a gente vai estar usando os recursos que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, tá bom? Então eu não vou usar recursos aqui que a gente não aprendeu ainda. Mas existem N formas de você fazer a mesma coisa com o PHP, tá bom? Então vamos lá. Criamos as nossas linhas aqui do HTML e agora vamos criar as nossas colunas. Perceba que eu estou botando código HTML dentro do PHP, ou seja, ele vai dar um eixo e vai criar uma tabela para mim, tá bom? Então, o primeiro campo da tabela é o nome do usuário. Então, vamos concatenar aqui nome, tá bom? Então, vamos repetir essa linha para e-mail e para ações. Mas aqui, vamos botar o nosso e-mail. E aqui em ações vai ser uma coisa um pouco diferente. Vamos mostrar logo esses daqui, que aí depois a gente vê as ações. Vamos executar. Então, beleza. A gente tem os usuários, os meus e-mails e agora falta as minhas ações, né? Aqui eu vou botar um link para o botão de editar e um outro link para o botão de excluir. E é como vai ficar: editar ou excluir, tá bom? Então vamos lá. No meu botão excluir, eu vou levar, no meu botão editar, ou melhor dizendo, eu vou levar a gente para o arquivo editar.php e vou passar como parâmetro o meu usuário, ou seja, vamos concatenar aqui usuário ID, tá? Como eu vou fazer uma modificação nesse usuário, é bom que eu sempre passe o campo do meu banco de dados que identifica esse usuário, que no caso aqui pode ser o e-mail, pode ser. O nome não, porque você pode mudar o nome, e-mail raramente a gente muda, né? Mas o padrão é o ID, porque esse daqui é um item que não vai mudar para esse determinado usuário. Pode mudar o nome, pode até mudar o e-mail dele, pode mudar a senha, mas o ID é um item que nunca vai mudar. Então, quando a gente está selecionando alguém, é bom a gente selecionar sempre
pelo ID dessa pessoa, ou desse objeto, ou desse item, tá bom? Então vamos lá. Editar.php e vamos passar como parâmetro ID, tá bom? Vou salvar e vou executar, porque eu já vou te mostrando na prática. Se eu passar, vamos abrir aqui para te mostrar, olha só, editar.php id 1 igual a 1, tá bom? Como o arquivo não existe ainda, ele disse que não existe, tá bom? Vamos voltar aqui, atualizar, e a gente tem nossos arquivos de edição. Vamos botar agora o de excluir. Vai ser excluir.php id igual a, vamos concatenar, usuário id. Executar e se a gente abrir aqui, vai estar excluir.php e o id 1, tá bom? Então, basicamente, a gente tem agora nosso sisteminha que lista os usuários que estão no banco de dados. Vamos botar só um botão aqui em cima para ter um botão adicionar usuário, por exemplo. Então, esse botão, a gente vai inserir ele aqui, adicionar novo usuário. E no link dele vamos botar adicionar.php. Tá bom? Então, note que eu já estou utilizando um arquivo, 2 arquivos, 3 arquivos e o próprio index, 4 arquivos. E o config, 5 arquivos. Tá bom? Então, a gente tem aqui o botão adicionar novo usuário, o botão editar, os botões editar e os botões de excluir. Tá? Então, vamos começar pelo botão adicionar usuário. A nossa página principal já está, enfim, basicamente pronta, tá bom? Vamos adicionar novos usuários. Então, vamos criar aqui um arquivo chamado adicionar.php. No meu arquivo adicionar.php, basicamente eu vou ter um formulário do tipo post. Nesse formulário, eu vou ter nome, eu vou ter e-mail e eu vou ter a minha senha. Esses campos. Então, vamos inserir o nosso botão cadastrar. E vamos agora criar os nossos campos. Campo do tipo texto, name, nome e sem valor algum. Campo e-mail, e por uma linha aqui. Isso aqui é tudo HTML, tá, pessoal? Então, quando você aprender, não se preocupe agora de aprender isso. Se você já sabe, maravilha. E agora, um campo do tipo password, que vai gravar a nossa senha. Vamos dar mais uma pulada de linha para ficar mais separado os nossos itens. Então, vamos atualizar e está aqui, nome, e-mail, senha e o botão de cadastrar, tá bom? Então, uma vez que a gente já tem isso aqui, vamos agora pegar as informações que o usuário digitou aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui, abrir o nosso PHP e isset post, por exemplo, o campo nome e ele não está vazio, post nome
Vamos iniciar agora o nosso código, certo? Então, se existir o nome, o post com o campo nome, e ele não tiver vazio, quer dizer que o cara enviou o formulário, né? Então, vamos pegar o nome, vai ser igual a add slashes, lembra? Proteção, nome. Vamos copiar e colar para o e-mail e para a senha. Vai ser e-mail, campo e-mail e senha, campo senha. Tudo bem? Acabei de pegar agora as informações que o usuário digitou no meu campo de inserir o usuário, né? Então, com essas informações agora, eu vou inserir, obviamente, o meu usuário. Então, como é que a gente faz para inserir? Cria o SQL, mas antes disso, tem que puxar o nosso config, lembra? Então, puxando o nosso config, agora vamos inserir no banco de dados. Insert into usuários set nome igual a nome, e-mail igual a variável e-mail, senha igual a variável senha. Contudo, vamos transformar a nossa senha em um MD5. Tudo bem? Então a gente já tem aqui toda a nossa query. Vamos aqui agora executar essa query, tá bom? PDO query insert. Por que eu estou usando o PDO aqui se eu não declarei ele, se eu não iniciei ele em hora nenhuma? Na verdade eu iniciei aqui no meu config. Lembra? Então eu iniciei, olha só, eu criei aqui o meu objeto PDO, iniciei a conexão e foi basicamente isso que eu fiz nesse config. Então, onde eu importar ele, ele já vai vir com conexão ao banco de dados. Então eu só vou usar aqui na minha página, tá bom? Uma vez que a gente inserir o usuário, vamos voltar para a página index, na verdade? Que aí a gente já vai ver aquele usuário inserido. Então, location index.php. Certo? Você lembra desse comando aqui, não lembra? Ele só faz redirecionamentos. Se eu usar o header e o location. Certo? Então vamos lá, vamos executar e vamos testar. Aqui a gente está na nossa página inicial, que lista os usuários que tem no banco de dados. Agora vamos clicar em adicionar novo usuário e vamos adicionar aqui testador do sistema. E o e-mail testador@dosistema.com e a nossa senha 123. Então vamos cadastrar. E já aparece aqui, ó, testador do sistema, testador@dosistema.com, e enfim, a gente já tem um novo usuário cadastrado. Agora vamos excluir ele. Vamos fazer o nosso arquivo de excluir. Vamos lá. É um novo arquivo, então vamos criar o nosso arquivo, salvar ele com excluir.php. E a primeira coisa que o nosso arquivo excluir precisa fazer é require config.php. Certo? Todos os nossos arquivos vão precisar disso. Então, depois de feito isso, vamos verificar agora, porque só para fazer uma proteção mínima, se por exemplo, quando o cara clicou aqui, ó, se ele enviou algum ID aqui. Então vamos lá. Se está setado, é o mesmo processo do post, só que agora a gente vai usar get. ID e ela não está vazia, ou seja, o meu ID get ID, a gente entra no nosso if. Tá bom? Caso contrário, já vamos fazer um caso contrário aqui. A gente vai redirecionar, vai voltar lá para a página inicial. Tá bom? Só para fazer uma proteçãozinha básica. Então, uma vez que a gente pegou o nosso ID,
vamos salvar aqui numa variável id, por exemplo. Tá? Sempre com add slashes, porque é uma informação que veio de fora, então não confie em nada que vem de fora. Tá? Então, vamos usar agora a nossa função de deletar. Delete from usuários where id é igual a id, entre aspas. Tudo bem? Então a gente acabou de montar a nossa query de fazer a exclusão ou deletar algum usuário. Então vamos executar ela aqui agora. PDO, setinha, query e mando a minha SQL. Depois disso, vamos transferir o usuário para o Index novamente. Vamos testar? Então vamos lá. Voltar aqui, atualizar a página. E vamos excluir esse testador, teste@hotmail. Acabamos de excluir ele. Então, voltou a ter só esses usuários com o novo que eu criei aqui. Maravilha? Então, a gente já criou a listagem, já criamos a adição de novos usuários e já criamos a exclusão. Vamos agora criar o nosso editar. Vamos lá. O editar, basicamente, ele é a soma do adicionar com a soma do excluir. Então, vamos lá. Criar um botão, um arquivo novo. Vamos chamar ele de editar.php. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Exatamente isso que você falou. require.config.php. Todos eles vão usar a conexão do banco de dados, tá bom? Então vamos lá. Uma vez que a gente conectou já no banco de dados, vamos fazer a mesma verificação que fez aqui no excluir, ou seja, verificar se o cara enviou um ID pela URL. Vamos copiar esse código e a gente cola ele aqui. Tá? E a gente faz um else e um header location index.php. Ou seja, se ele não enviou ID pela URL, a gente já volta para o index, só para proteger um pouquinho a nossa aplicação, tá bom? Então vamos lá. Uma vez que ele enviou, vamos agora inserir o nosso formulário de contato. Então, para a gente não botar o formulário aqui dentro do if, porque inicialmente pode botar, mas não seria bom para esse exemplo. Então, aqui fora vamos definir uma variável chamada id. E a gente vai definir ela como 0 inicialmente. Então aqui, já que a gente recebeu, add slashes get id. Ponto e vírgula. Tá bom? Então, a função do nosso if para o update vai ser somente preencher o id com o id correto. Depois disso, a gente sai daqui e vamos criar o nosso formulário de edição. Vamos criar o nosso formulário de edição. Nele vai ter basicamente as coisas que tinha no adicionar. Então a gente pode inclusive copiar o código aqui do adicionar, colar aqui e transformar esse em atualizar. Mas agora a gente precisa preencher os nossos campos, né? Então a gente preenche botando vary e usando o nosso PHP para preencher as informações do nosso usuário, mas a gente não pegou ainda informações e eu esqueci de pegar para mostrar para você. Então vamos só deixar os campos preparados aqui e vamos agora pegar as informações do nosso usuário. Então vamos lá. Uma vez que a gente tem o ID dele, vamos dar um select, obviamente, para pegar as informações do nosso usuário. Select todas as informações from usuários, onde o ID foi igual ao meu ID. Tá bom? Então vamos lá. Select PDO carry. Bom,
como a gente só precisa de um usuário, a gente não vai listar todos os usuários. Então, a gente vai fazer um if SQL raw count maior do que 0, ou seja, se tiver algum resultado, a gente vai pegar ele e botar na variável dado, por exemplo. Só que para pegar um resultado só, a gente não precisa fazer fetch all, a gente só faz um fetch, tá bom? Porque isso aqui vai pegar só o primeiro resultado, que é, enfim, o que a gente quer, já que cada usuário só tem um ID, então essa requisição aqui, obrigatoriamente, vai me trazer só um resultado. Então eu pego ele aqui e pronto. Estou com ele aqui em dado. Então vamos usar ele aqui para poder imprimir os nossos dados. Dado, nome, fecha o PHP. Não sei porque você pulou linha, mas fica aqui. Pronto. Basicamente o que eu fiz aqui foi abrir um código PHP, executar um comando e fechar um código PHP. Então a gente pode fazer isso no nosso PHP. A gente pode abrir e fechar quantas vezes a gente quiser. Então, e-mail e a senha eu não vou botar porque a gente não vai mudar. Não tem para que mostrar a senha do usuário, né? Para trocar, só o e-mail e o nome. Então, para proteger nossa aplicação mais uma vez, no else aqui, vamos fazer novamente um redirecionamento. Ou seja, vamos supor que ele tem um ID lá, só que ele tem um ID de um usuário que não existe. Ou seja, quando ele veio executar a query, ele veio para o else, porque não tinha contagem de linhas. Então deu 0. Então a gente volta para a página inicial, só para proteger, tá bom? Então vamos atualizar e vamos clicar em editar. E olha aqui, Boniek e o meu e-mail. Maravilha? Para esse exemplo, vamos tirar o alterar a senha, porque para não complicar muito para você, tá bom? Vamos deixar só nome e e-mail para alterar. Deixa eu salvar e vamos editar aqui. Pronto. Nome e e-mail desse usuário. Então agora o que eu preciso fazer? Verificar se o cara enviou esses dados, porque aqui ele já está preenchido, né? Então eu preciso verificar se ele enviou, se ele clicou no botão atualizar. Para isso, a gente tem que verificar aqui, antes do nosso if. Já te explico o porquê. Vamos lá. E set post, qual o campo que tem aqui? Nome, né? Nome. E o nosso campo não está vazio. Post nome. Ok? Então aqui a gente vai pegar o nosso nome, add slashes, post nome. E o nosso e-mail, add slashes, post e-mail. Beleza, uma vez que a gente pegou o nosso e-mail, chegou a hora de a gente fazer realmente a nossa alteração, tá bom? Depois eu vou revisar toda essa parte do editar, porque eu sei que ela é um pouco mais complicada do que as outras páginas, tá? Por isso que eu até deixei ela para o final. Então vamos lá. Vamos montar a nossa query, que seria update, usuários, set, nome igual a nome, vírgula, e-mail igual a e-mail, where id igual a id. Até aí, beleza, né? Só que a essa altura do campeonato, a gente ainda não tem o nosso ID. Concorda? Então, por isso que a gente vai ter que fazer uma pequena alteração no nosso sistema para isso funcionar.
que é pegar o nosso ID através desse código. Então, a gente vai excluir ele daqui e a gente tem que botar ele antes da nossa verificação. Tá bom? Então, para isso, a gente vai excluir daqui também. E vamos deixar o nosso código dessa forma aqui. Ou seja, primeiro eu defino meu ID como 0 e faço a verificação para pegar o ID de verdade. Feito isso, eu verifico se o usuário enviou alguma informação. Se sim, a gente vai fazer as alterações. Vamos só executar agora o nosso update. PDO, carry, e a gente executa o nosso update. Tudo bem? Feita a execução do nosso update, a gente pode ser redirecionado para o index. Certo? Caso o usuário não tenha enviado dados, ou seja, ele só acessou a página de editar. Então, pegou o ID, mas não entrou nesse if aqui. Então, ele passa direto. Passando direto, ele vem para essa execução que pega os dados do usuário e preenche no nosso formulário. Então, vamos testar para ver se está tudo funcionando direitinho. Voltar aqui para o index, atualizei. Então, tudo bem, vamos clicar em editar. Apareceu aqui Boniek, ABC do Hotmail. E vamos trocar aqui para boniek@algumacoisa.com. Tá? Então, vamos atualizar nossos dados. E quando a gente verifica aqui, ó, boniek@algumacoisa.com. Vamos editar Cicrano agora. Cicrano 2. Atualizar. E Cicrano vira Cicrano 2. Beleza? Então agora a gente já tem a listagem, a gente já tem a adição de novos usuários, a gente já tem a exclusão de usuários, qualquer um, na verdade, e a edição de qualquer usuário. Beleza? Então vamos só dar uma recapitulada na edição para eu te explicar todos os detalhes como está funcionando, tá? Então, primeiramente, a gente puxa o config, que faz a conexão com o nosso banco de dados. Depois, a gente pega o ID que foi passado na nossa URL, através do GET, que é esse carinha aqui, ó, ID igual a 1. Se a gente não passar ele, ou passar algum que não existe, por exemplo, ó, nosso sistema vai automaticamente voltar para o index. Se a gente não passar ele, nosso sistema também volta para o index. Por quê? Porque eu fiz essas proteções no meu código. Ou seja, está aqui no meu ID, eu pego ele, aqui eu verifico se o usuário enviou alguma coisa, se não ele continua, e aí se ele não acha o usuário, ou seja, eu digitei um ID que não existe usuário. Se ele não achar, ele vai para o meu index. Tudo bem? Então, vamos lá. Se ele achar um nome, ou seja, eu cliquei aqui, vi meus dados bonitinho e eu alterei algum dado e eu atualizei. Então ele vai entrar no meu if agora, tá certo? Porque ele enviou uma informação via post. E aí eu pego o meu nome, pego o usuário que a pessoa editou, monto a minha query e eu vou editar o nome e o e-mail aonde o ID for o ID que eu estou, enfim, alterando, né? Então eu executo a minha query e sou redirecionado para a página inicial. Então, basicamente, é isso que está acontecendo no nosso sistema. Então, eu botei aqui Boniek 2, vamos atualizar e ó, aqui está Boniek 2. E eu tenho a minha listagem de usuários com controle total. Posso adicionar novos usuários, vamos lá. Usuário, teste2, e-mail teste2@hotmail. E a senha, deixa eu só aumentar aqui para você ver. E a senha 123. Cadastrei. E aqui, teste 2 já aparece aqui. Tudo bem? Então vamos excluir
o testador, por exemplo. Excluir. E o testador some do meu código. Maravilha? Então, se a gente for editar fulano, por exemplo, vamos botar fulano 2 e vamos atualizar. E aqui está fulano 2 atualizado. Então, a gente já tem construído o nosso primeiro sistema que controla uma tabela de usuários, por exemplo, uma listagem de contatos de usuários, enfim. Então, cabe a você agora praticar, tentar criar os seus próprios sistemas, porque agora você já sabe selecionar dados do banco, você já sabe adicionar novos dados, você já sabe editar novos dados e já sabe excluir também, tá bom? Eu vou disponibilizar esse projeto em um código zipado nessa aula aqui, tá bom? Tanto ele quanto o nosso banco de dados. Pelo menos a estrutura do nosso banco de dados para você replicar no seu computador, tá bom? Então vamos para o nosso próximo módulo.